Olá, você que acompanha a comunidade Bengala de apoio a filhos de pais idosos. Olá, você que é membro ou membra da comunidade Bengalas. Alô, você que se interessa pelo tema do envelhecimento e do cuidado parental. Estamos abrindo a nossa 4ª temporada do podcast Bengalas. Cada temporada eu começo com muito pique, buscando novos temas que sejam interessantes, e hoje eu trago um tema que para mim foi assim um despertar, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu estava na minha aula de psicologia, mais especificamente na matéria Clínica do Idoso, quando o professor Maurício Coelho, que é o nosso convidado de hoje, falou sobre o envelhecimento da comunidade LGBT. E era algo que eu nunca tinha pensado, né? Que a maioria, hoje até muitos adotam, mas a maioria não tem filhos, e essa tradição dos filhos cuidarem dos pais idosos, como é que acontece com esse público? E a gente viu uns filmes que me marcaram muito, e eu resolvi trazer esse tema para conversar com vocês. E eu queria apresentar, então, meu querido professor Maurício Coelho. Maurício, conta aí para o pessoal sobre você. Oi, Marta. Queria agradecer pelo convite. Pessoal, eu sou Maurício Coelho, sou professor universitário, dou aula já há algum tempo, sou psicólogo. Acho que é interessante, Marta, a gente pensar em envelhecimento, que foi algo também do encontro, né? Assim como você era uma área que eu não me debruçava sobre, eu acabei encontrando e falei assim, nossa, tem tanta coisa para a gente falar, né? Principalmente agora que a gente está envelhecendo, e a gente pensar em velhices diferentes, né? Velhices diversas para além daquele modelo padrão que temos. Quem são esses idosos, ou como estamos chegando a essa velhice, entendendo, né, que estamos envelhecendo. E é interessante que você traz no ramo do cuidado, a gente pensar, quem vai cuidar desses idosos? Né? Como é que vai ser essa família? Então, acho que a gente vai pensar um pouquinho nisso aqui hoje, né? Trazendo algumas possibilidades que a gente já tem acesso, né? E pensar justamente nesse cuidado. Tá. E pensando nesse cuidado, Maurício, quais são os maiores desafios para o envelhecimento da comunidade LGBT? Eu acho que quando a gente fala, né, de desafio, acho que alguns desafios vão ser potencializados. Primeiro, a gente tem que pensar que nós temos 3, né, e aí a literatura traz isso, 3 tipos de luto que são vivenciados na velhice, que é o luto pelo corpo. Eu não tenho mais a mesma mobilidade, eu não tenho mais, né, a mesma beleza, o meu corpo não é mais desejado. E a gente pensar na comunidade LGBT que tem digamos assim, potencializa isso que a nossa sociedade, o capitalismo traz, do culto à beleza, do culto à juventude. Então, por exemplo, com 30 anos já se é visto como idoso, que é o que a comunidade chama, por exemplo, das mariconas, por exemplo, bicha velha. E aí há uma segregação por parte disso, né? Dentro da própria comunidade? Dentro da própria comunidade. Então, não se ocupa os mesmos espaços. Se a gente for, né, a gente tem, por exemplo, locais específicos para idades específicas, públicos específicos. Então, esse luto pelo corpo, né, encontra isso. Eu não sou mais desejado pelo outro, eu não tenho mais espaço, né? A gente vai ter um luto, né, pelos amigos que se perde. E aí a gente já entra num novo crivo, que é, por exemplo, a gente tem ainda muitos indicadores de pessoas, né, da comunidade LGBTQIAPN+, que são abandonadas pela família biológica. Né? E aí a gente tem algo que a gente chama de família de escolha, que é justamente essa família formada dentro da comunidade pelos amigos, por exemplo. Né? No grupo das pessoas trans e travestis, a gente tem muito disso, né? Do filho trans, da filha trans, eu adoto, levo para cuidar,
né? A gente vive na mesma casa e etc. Então, o vínculo, o laço familiar, digamos assim, vai se estabelecer muito pela relação que se mantém do que por laço sanguíneo, Sim. por exemplo. Né? E aí a gente compara isso com o fato, por exemplo, de pessoas trans e travestis, a idade máxima que pode se chegar, né? A expectativa de vida é de 30 anos. Se a gente considera pessoas trans e travestis negras, isso já cai mais ainda. Porque a gente tem algo, e há um conceito que eu gostaria de inserir aqui, que se chama interseccionalidade, que ela é trazida pelas feministas pretas, por exemplo, que é o seguinte, as feministas pretas vão dizer o seguinte: eu tenho um movimento negro que foca no negro, né, do sexo masculino, e não traz os aspectos da minha feminilidade, acho que do feminino, melhor dizendo, né? Inclusive traz o machismo dentro desse grupo, e eu tenho um grupo das feministas brancas que não abordam, né, aspectos da minha cor, né, da minha raça, do ser mulher preta, e que traz o racismo enquanto, né, crivo também. E aí elas vão dizer: eu não me sinto representada por nenhum dos dois. E aí elas vão trazer, né? E aí o movimento feminista preto vai trazer, por exemplo, a interseccionalidade, que vai falar sobre justamente essas características que fazem com que eu esteja mais sensível, disposto e predisponível às violências. Então, se a gente considerar, por exemplo, no caso das pessoas trans e travestis e da comunidade LGBT, que ia mais de modo geral, quando a gente adiciona essas características, a gente está mais predisposto a vivenciar as violências, porque eu não vou vivenciar só LGBTfobia, eu vou vivenciar LGBTfobia, o racismo, o machismo, a gordofobia e etc. E aí, o etarismo. E o etarismo, exatamente. Né? Então, falar sobre interseccionalidade é vital para a gente pensar quem é esse idoso que está envelhecendo, porque em sua maioria são idosos brancos, né? Idosos e idosas, melhor dizendo, já que na comunidade preta a gente ainda tem índices, né, muito maiores de mortes violentas e falta de acesso, digamos assim, à saúde de modo geral. Mas pensando, né, então, luto pelo corpo, luto pela essa família de escolha, considerando os processos de violência e LGBTfobia, claro. E esse luto pela falta de lugar na sociedade. Quem eu sou? Né? Onde eu posso estar agora? Né? Que eu não tenho mais o corpo desejado, que meus amigos se foram. Eu vou trabalhar aonde? Como é que eu acesso, né, o cuidado? E aí a gente considerando, né, os processos de LGBTfobia que são estruturados, o acesso à saúde dessa comunidade, né, é muito mais restrito, porque eles e elas são violentados quando buscam o acesso à saúde, né? Ou porque chamam pelo nome de registro, ou porque tratam diferente, né, na perspectiva LGBTfóbica, homofóbica e etc. Então, acessar o cuidado vai ser muito mais difícil, digamos assim, frente a esses desafios que a gente acha que são superados quando a gente fala em comunidade, mas essa comunidade está muito mais segregada. E quando a gente insere a velhice aí, a gente vai perceber que a gente vai ter isso ainda mais potencializado. Então, ser idoso e ser LGBT é extremamente difícil, né? Tem sido, melhor dizendo, extremamente difícil, porque esses grupos eles vão viver, né, em verdadeiros guetos, marginalizados dentro da própria comunidade. Nossa, e ainda tem um outro recorte transversal a isso tudo, que eu trago em todos os episódios, porque ainda a comunidade Bengalas, quem participa mais ativamente, é um grupo, na sua maioria, mulheres brancas e privilegiadas, né? Mesmo sem diminuir a nossa dor, porque tem várias dificuldades. Mas quando você acrescenta a isso a questão social, a questão de renda, ainda piora, né? Porque essas pessoas ainda sofrem a dificuldade de acesso, mesmo com toda a qualidade do SUS, mas a gente sabe que os desafios são grandes, né? Exatamente.
E aí, Marta, é importante você frisar isso, porque assim, tudo que a gente tem de modelo é a partir, né, foi fomentado, criado, inclusive o SUS, a partir, né, de um modelo branco, né, europeu, classe média. O SUS vem a partir disso, por isso que a gente tem dificuldade de pensar, né, inserir o SUS, digamos assim, de modo geral, para a comunidade brasileira, que é uma comunidade diversa. Então, tudo que a gente tem de produção científica, ciência, modelo de cuidado, vem a partir de um modelo europeu, branco, classe média, que não corresponde à nossa diversidade, que é o povo brasileiro. Então, a gente tem essa dificuldade. O SUS é pensado a partir disso. Nosso modelo de saúde, de modo geral, é pensado a partir disso. Então, a gente precisa adaptar, e aí, né? Falar sobre interseccionalidade é importante, a gente precisa adaptar, né, a nossa forma de pensar no mundo e de se inserir nesse mundo a partir das diferenças, e aí, trazendo a diferença não enquanto algo ruim, mas trazendo a diferença enquanto algo constitutivo, para que eu possa, inclusive, pensar em quem eu quero ser no âmbito da velhice, porque a gente vive num mundo em que as pessoas acham, e aí eu falava muito disso quando a gente tinha nossas aulas, sim, né? Quando a gente houve uma novela que tinha uma personagem que ela dizia que ela cometia etarismo, e ela dizia que quando ela envelhecesse ela ia fazer igual os elefantes, procurar um lugar isolado para ficar no cantinho dela esperando a morte chegar. E a gente tinha muito essa ideia, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? Tendo a velhice como essa proximidade da morte. Mas assim, eu estava falando com a minha mãe outro dia, minha mãe já é idosa, eu falei assim, olha só, você, para ter envelhecido, foi um privilégio, só envelhece quem não morreu. Se eu for privilegiado, perdão, eu vou envelhecer, senão eu vou morrer cedo. E a gente ainda não tem esse olhar. Claro que a gente tem mudado para entender que a velhice é apenas uma etapa, né, um momento, melhor dizendo, do desenvolvimento, que tem possibilidades, e como qualquer outro momento, a gente tem, né, alguns recursos biológicos, etc., que estão disponíveis ou não, e a gente tem que lidar com tudo isso. E quando a gente fala do universo LGBT, a gente também tem essa perspectiva muito mais, né, voltada para questões sociais, e aí sim a gente ainda tem esse recorte socioeconômico muito forte, né? Eu lembro que quando eu era jovem tinha um termo pejorativo, né, que se referiam a pessoas LGBTs, né, que estavam em nível de vulnerabilidade, mas ainda assim estavam nos mesmos espaços, de bichinha pão com ovo. Por que bichinha pão com ovo? Se referia justamente aos homossexuais que, na volta para casa, ficavam esperando o ônibus até amanhecer, e, para não ficar com fome, levava um sanduíche de pão com ovo para ir comendo no ônibus, né? Então, tendo esse termo como uma forma pejorativa, tendo, né, esse crivo socioeconômico aí. Uhum. Né? E se a gente for pensar, né, nas pessoas trans e travestis, onde é que elas estão? Né? Nas favelas, né, na periferia, por exemplo. A gente não vê no dia a dia, a gente não vê no nosso espaço. E aí eu queria pontuar, trans e travestis, em suma, é a mesma coisa, se refere, né, à mesma identidade de gênero, né, mas travesti traz um cunho político, ideológico, né, utilizado na América Latina, nos Estados Unidos não se usa mais, nem na Europa, mas para dizer que travesti justamente é essa pessoa que está ali na rua, está ali marginalizada. Trazer enquanto questão política de dizer, não, olha, não existe só o sexo masculino, não existe só o sexo feminino. Né? Trazendo, por exemplo, como ser travesti como um terceiro sexo. E aí, claro, né, a nossa língua, que é uma língua, né, que só comporta masculino e feminino, não temos, por exemplo, né, um pronome para se referir a esse terceiro sexo, e a gente acaba se referindo no feminino. Né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, que comemoramos agora o envelhecimento de travestis, né, que chegaram aos 60, 70 anos,
né? A gente já percebe que tem algumas mudanças aí e a gente precisa considerar isso, né? Pensando que estamos envelhecendo e precisamos considerar as interseccionalidades desse envelhecimento. Por exemplo, nós não temos nenhum membres, não tem. E, Maurício, voltando para o segundo luto, né, e que tem a ver com tudo isso que você falou agora, eu me lembro que um filme que você passou em sala de aula me chocou muito, porque eram a maioria travestis, mas todos envelhecendo e se cuidando, né? Assim, cuidando um dos outros. E quando a gente abre aqui na comunidade de apoio a filhos de pais idosos, a gente tem uma geração mais nova cuidando de uma geração mais velha. E lá não, eram idosos cuidando de idosos. E algo que a gente aprende é que idoso não pode cuidar de idoso, até às vezes não tem nem força física, né? Minha mãe, por exemplo, já não pode acompanhar meu pai num hospital, porque é proibido. Ela já não pode acompanhar ele em determinados exames, porque ela não consegue ajudar na troca de roupa. E aí, como fala um pouco mais para as pessoas conhecerem, saberem dessa realidade, né? Porque esses amigos vão envelhecendo juntos e tem uma hora que não sei como dar conta. Aquilo me chocou profundamente, né? Não tem jovens que vêm cuidar dentro da própria comunidade, que adotem esses idosos. Isso acontece, não acontece? É o que eu estava falando, por exemplo, da família de escolha, né? Geralmente ela corresponde à mesma faixa etária, mas claro, né? Temos os filhos e filhas que também vêm nessa perspectiva de um vínculo para além do consanguíneo. E aí era interessante que essas travestis que apareciam nesse vídeo, elas estavam ali expostas enquanto objeto. Baixa isso, mostra isso, etc. Filma aqui. Não havia, por exemplo, uma singularização, um tratamento, né, humanizado para elas. Elas estavam ali enquanto quase como um zoológico, expondo, por exemplo, o uso de substâncias, né, como silicone industrial, que nos faz pensar ainda como é que esse corpo vai envelhecer. Também, né? Um né? corpo que passou por várias modificações, considerando que uma delas não é uma substância tóxica. E a gente ainda faz uso dessas substâncias. Né? É interessante sua fala, porque me lembrou de um amigo meu, que ele fala para mim, olha, quando a gente ficar mais velho, a gente vai comprar um terreno, vai fazer a casa, um ao lado da outra, e a gente vai morar todo mundo junto. Aí eu brinco, quem disse que eu quero morar perto de vocês? Mas ele fala isso justamente nessa perspectiva de cuidado. Né? O vínculo afetivo, a família formada a partir da amizade, né? Desse laço que não implica, né, a família tradicional como temos hoje. Isso é interessante a gente pensar, porque realmente, quando a gente pensa no envelhecimento, e isso é fato, a gente vai ter limitações biológicas, cognitivas, por exemplo. Como eu disse, o movimento não é o mesmo. Né? A gente precisa, né, fazer adaptações, né? A mobilidade não é a mesma, enfim. Como é que a gente pensa estabelecer esse cuidado, considerando, por exemplo, que eu tenho que carregar, né, o meu amigo, a minha amiga, que está ali precisando que vai precisar de ajuda para fazer suas necessidades básicas ou tomar um banho. Então, isso é complexo. A gente não tem estudos, por exemplo, e a gente pensar agora um fato importante, né, que há um processo de ignorância epistemológica proposital sobre, que não vamos falar sobre isso, né, como uma forma de dizer, olha, a gente está aqui para falar sobre esse idoso branco classe média. Mas esses outros não fazem parte do nosso escopo e a gente cria uma ignorância, a gente não tem publicação sobre. Né? Foi por isso que a Parada Gay levantou essa bandeira? Sim, a Parada Gay, considerando, né, e aí um pensamento meu, considerando que estamos envelhecendo, né, e muitos membros ali, como a própria Silvete Montilla, já chegou à terceira idade, para dizer assim, ó, a Parada Gay sempre vem com esse propósito, de dizer, olha, a gente existe, estamos aqui, vivemos, fazemos parte da sociedade. Então, considerar a velhice dentro desse âmbito, né, é importante. Aí trazer, por exemplo, o movimento gay, que quando a gente pensa na juventude, vê muito mais no aspecto da vitrine, né, do corpo bonito e etc., para voltar para o sentido de existência, de luta política.
né? De falar assim, olha, a gente precisa de políticas públicas, correr atrás disso. Eu acho super bacana que isso vem concomitante, né? Com o advento, né? Com o evento que eu gosto de chamar assim, Erika Hilton, que está aí para trazer todo esse debate à tona. Sim. Né? Então, é super, super importante a gente falar sobre isso, discutir sobre isso, no sentido de dizer que existe, produzir existência. Né? Claro que a gente está falando de uma resistência também, porque implica uma luta contra a corrente, porque assim, o capitalismo vai achar um jeito de inserir o jovem LGBT. Né? Mas o idoso não, e aí a gente volta naquela perspectiva de que o idoso não produz, o idoso não gera capital. Né? Não vai consumir. Não vai consumir, então não existe. E isso vai se agravar muito mais quando a gente vai pensar, por exemplo, e aí eu vou voltar para as trans e travestis, que é um grupo que a gente ainda é muito marginalizado, que não tem um emprego formal. Então aposenta como? Como é que eu vou ter uma renda, e aí eu posso dizer, para pagar uma cuidadora ou ainda, né, para adentrar numa instituição de longa permanência, né, para receber esse cuidado, e aí considerando, por exemplo, que essas instituições também trazem, né, o preconceito na sua estrutura. Há relatos, por exemplo, né, de mulheres trans e travestis que foram para as instituições de longa permanência e falaram assim, aqui você não entra. E aí elas voltam para casa, tiveram que se mutilar completamente, se desfazer, cortar cabelo e etc., para conseguir adentrar nesse espaço e obter cuidado. Uhum. E aí a gente vai saber, por exemplo, por quê. Né? Pessoas trans e travestis, elas adentram muito menos no sistema de saúde. Né? E eu me lembro, uma das coisas que me marcou na aula, você falando assim, gente, ninguém lembra que, por exemplo, uma mulher trans precisa fazer um exame ginecológico, Sim. Né? Não lembra, quer dizer, na verdade, uma mulher trans, me ajude, viu? Porque Sim, eu estou em aprendizado. Trans. Né? E um homem trans precisa fazer também os exames que eventualmente, se não houve a transição, seria um exame de uma mulher. Exatamente. E não existe. Aí eu falei, realmente, né? Nunca pensei nisso. Aí eu trago uma pergunta um pouco capciosa, né? Porque eu me acho uma pessoa do bem, mas eu sou extremamente... Eu me vi, naquele momento, extremamente ignorante. Tem a questão do preconceito e tem a questão da ignorância, né? Então, como é que a gente ajuda não só a romper preconceitos, mas a esclarecer isso, inclusive para os profissionais de saúde? Sim, sim, sim. A gente volta para a ignorância epistemológica proposital, né? Que tem fundamento no preconceito e que aí se dissemina por toda a sociedade, né? A gente não fala... Se a gente for buscar literatura, a gente tem pouquíssimo. A gente não fala sobre. E sobre velhice, mais ainda. Né? Sim, acho que... Eu lembro que eu trouxe isso justamente para provocar vocês, para dizer o seguinte, sim, uma mulher trans, né? Uma travesti vai precisar fazer exame de próstata. E aí, um homem trans precisa fazer o exame ginecológico. O Papa Nicolau. Exatamente. Como é que essa pessoa vai ser recebida no campo da saúde, por exemplo? Né? Como é que ela vai para esse lugar, considerando, né, todas as variáveis, por exemplo? Né? E é interessante que... E aí a gente fazendo uma diferença, né? Na ciência a gente diz, né, que o preconceito é justamente essa opinião preconcebida, formada a partir daquilo que eu tive ou não referência. Né? Quando esse preconceito ele é utilizado para diminuir, violentar, né, um grupo ou alguém, a gente teria discriminação. Então, preconceitos todos nós temos. Né? Porque a gente não tem acesso a tudo, porque o nosso mundo, a nossa sociedade foi feita, né, e criada para que a gente não tenha justamente acesso a tudo, porque conhecimento é poder. Né? Para manter esse poder, preciso limitar
aquilo que as pessoas conhecem e aquilo que ela tem acesso. Isso daí é interessante porque eu também é importante porque a partir disso, inclusive, eu mantenho aquela luta ou aquele grupo enquanto marginal. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente teve a criação do primeiro ambulatório LGBT. E aí as pessoas perguntavam, tá, mas por que precisa especificamente? Né? Não é atendido pelo SUS de modo geral? É o discurso que a gente ouve, né? Sim. E quando a gente fala assim, tá, mas será? Você já foi em algum médico e encontrou algum LGBT lá? Né? Você passa pela rua e você vê alguma trans ou travesti de dia, por exemplo, fazendo compras no mercado? Você acha que essas pessoas estão aonde? Você acha que essas pessoas estão fazendo o quê? Né? Se a gente considera aquele vídeo que a gente viu, né, qual era aquele espaço? Era uma casa, né? E a gente via que era uma casa que estava dentro de um ambiente socioeconômico vulnerável. Sim. Né? O repórter, inclusive, pergunta, tá, mas e aí, se acontecer algo, se desmaiar, como é que você sabe que está tudo bem, etc. E aí era algo muito rústico dela dizer assim, olha, a forma que eu tenho de saber que está tudo bem é espaçar, então eu não aplico uma quantidade de silicone industrial tão grande, e a gente fuma um cigarro, toma um café e toda hora eu pergunto, Chuchu, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa, uma dor de cabeça? Né? E aí a gente percebe que, por exemplo, há um risco. Muito alto. Né? A vivência está... Né? A existência se dá a partir do risco. Né? E isso, claro, esse risco é potencializado com o envelhecimento. Porque aí a gente vai ter outros fatores interseccionais inseridos aí, por exemplo. Né? Que aí eu volto a dizer, como é que vai se dar o envelhecimento desse corpo que passou por tantas modificações e essas modificações dentro de um processo marginal, que é a aplicação, por exemplo, do silicone industrial. Né? Que, inclusive, não sei se você lembra, Martinha, né? Pode chamar de Martinha. Eu até prefiro. Que esse silicone industrial ele pode se mover pelo corpo. Sim. Então, às vezes, ele desce para os órgãos, né? Para os testículos, para as pernas, para os pés. Né? E aí, como é que fica esse órgão? E quando você traz isso, todos esses aspectos, né, eu já me preocupo com o envelhecimento de uma maneira geral. Por exemplo, o aspecto previdenciário. Pelos cálculos, não vai ter quem sustente quem já está no sistema. Imagine quem está fora, né? Então, vai ser feito tudo para ser negado. Sim. E aí, se também as pessoas que estão no sistema não se sensibilizam, puxam essa bandeira, abrem espaços como esse para esclarecer, para ensinar, né? Que eu digo assim, que minha maior faculdade não foi, apesar de eu ter adorado meus conteúdos, né? Adorava principalmente a aula de clínica de idoso, a preferida. Né? Mas a minha maior aula era a convivência com os jovens e com a diversidade que eu não tive na minha primeira graduação há 32 anos atrás. Foi aí que eu aprendi, né? O que são as siglas, ainda estou aprendendo. Sim. Foi aí que eu aprendi a não ter preconceito, eu aprendi a perguntar como é que você quer ser chamado. Sim. Então, assim, eu digo que minha maior aula foi fora até da aula formal, né? Na convivência ali com os colegas, eu aprendi muito. Mas, assim, voltando para o nosso tema, Maurício, eu também percebo uma coisa que aí eu acho muito bacana. Eu falei que o cuidado maior dos pais idosos, na verdade, o cuidador parental, de uma maneira geral, recai sobre a mulher. São poucos homens, mas, geralmente, os homens que cuidam são gays, né? Então, isso vem o quê? De uma sensibilidade maior, de ter... talvez essa alma feminina num corpo de homem, porque realmente, assim, pouquíssimos homens héteros são cuidadores. Eu diria que isso é fruto de uma sociedade machista, do modelo patriarcal mesmo, que atribui o cuidado à mulher, independente da questão sexual, por exemplo, ou de considerando o gênero, melhor dizendo. Então...
todo o nosso modelo de cuidado, quando a gente fala de cuidado, exceto o cuidado médico, mas todos os outros, recaem sobre a figura da mulher, porque a nossa sociedade estimulou que a mulher está voltada para o cuidado. A mulher só pode cuidar, né? A mulher, essa alma feminina, traz essa doçura, essa dedicação nata, quando na verdade não é. Isso só é controle para que as mulheres não ascendam socialmente. E o feminismo vai trazer muito isso. Claro, né? A gente vai ampliar isso, a gente vai ter mulheres, por exemplo, em posições de poder, indo para o mercado de trabalho, com todas as dificuldades que isso traz. Mas a gente tem um outro crivo, que são, né, os homens gays, que muitos deles, por essa... E aí é uma análise minha, né? A gente tem uma falta de cuidado social, por exemplo. É um não lugar social. Porque a sociedade vai dizer que a gente não está num papel que implica uma masculinidade, né? Já que a nossa orientação sexual é outra, implica um desejo pelo mesmo sexo. A gente também não está no feminino. E a gente vai, né, buscar, criar. E aí, quando a gente fala de família de escolha, eu posso remeter a isso. A gente vai buscar, e aí eu não estou generalizando, mas a gente vai criar naturalmente essa posição de cuidado. Quando meu amigo fala assim, ó, a gente vai morar um do lado do outro, ele está falando justamente sobre cuidado. A gente vai se cuidar. A gente vai se cuidar, né? Eu só queria retomar algo antes da gente voltar, que isso que você trouxe, né, dessa vivência com os colegas, etc., né, para além da sala de aula, é muito importante. E aí trazendo o termo, né, que a gente chama isso de intergeracionalidade, que é justamente a vivência e troca de experiência entre gerações, que não necessariamente implica, né, algo científico, puramente acadêmico, mas assim, sentar, conversar, trocar informações, perguntar o que é isso, né? Como é que você está? Como é que eu acesso? Me ajuda nisso aqui. Ou ainda falar sobre a vida. Isso produz muito efeito subjetivo e constitutivo para ambos. Isso já está provado. E é super importante, justamente para a gente promover essas pontes, né? Algo horizontal no sentido de estabelecer horizontes mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente vive, a gente segrega, a gente tem dois fenômenos. Primeiro, a gente cria grupos, né? E a nossa sociedade tem formas, né, muito cruéis e efetivas de excluir os grupos para dizer assim, ó, você é idoso, então sua luta não é a mesma do que o grupo de jovens. Então, dos jovens, então segrega para que a gente possa, né, minar, digamos assim, né, a luta por políticas, etc., para dizer assim, isso não corresponde a todos nós. Não é algo, digamos assim, que englobe a todos, então eles que lutem. Né? Cada qual com o seu, é uma forma de minar tudo isso. E quando a gente promove essa convivência, a gente cria uma relação, digamos assim, um senso, e aí eu gosto de apostar nisso, de comunidade, um senso comunitário. Né? A gente sai desses grupos separados para dizer assim, olha... Enxerga o ser, né? Enxerga o ser. Independente de qualquer coisa. Exatamente. Qualquer classificação. Exatamente. Temos as nossas diferenças, mas estamos no mundo, temos direitos iguais. Claro que temos direitos diferentes, mas todos nós somos contemplados por isso e precisamos lutar juntos por causa disso. A nossa luta é única. A gente está aqui falando sobre envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer. As pessoas jovens são ensinadas a pensar sobre envelhecer? Não. A gente não pensa sobre a velhice. A gente pensa sobre o aqui e agora, que é o que a nossa sociedade fala. Né? Vivencie a juventude, consuma e etc. Né? E eu estou com a sensação, essa coisa das comunidades não está vindo só do público LGBT. Porque nós, da minha geração, já estamos falando também dessas comunidades, porque a gente percebe que o jovem ele já não tem paciência. Recentemente eu escrevi um artigo, foi até Dia dos Avós recente, Dia dos Avós, massa para mandar uma lembrancinha, postar no Instagram. Mas os jovens estão convivendo e querendo estar cada vez menos com os avós, porque o velho é lento, né? E o jovem está cada vez mais acelerado por causa das redes sociais, né? Dos algoritmos. E o avô não tem repertório, o jovem tem cada vez mais informação,
porque tem esse acesso que ele não teve e ele está em casa. Então, a gente já pensa, inclusive, nisso. O fato de ter filhos não necessariamente vai garantir o cuidado. E a gente vê na comunidade também, né, que tem famílias, às vezes, enormes e só um filho cuida, os outros não cuidam. Então, a gente também já fala desse cuidar um dos outros. Agora, para cuidarmos um dos outros, a gente precisa dar esse salto, né, de enxergar esse ser. Exatamente. E nessa vivência, Maurício, assim, foi muito rico. Primeiro, sofrer etarismo, porque pela primeira vez eu entendi de verdade o que é sofrer algum tipo de preconceito, né? Acho que quem não viveu não sabe. E entender também quem está do outro lado que levanta a bandeira, né? Porque eu me vi, num determinado momento, também sendo um pouco agressiva do meu jeitinho doce de ser, né? Mas, tipo assim, eu senti etarismo, mas quando eu subi os 7 andares da Unifax, eu falava assim, ó, estou mais em forma que muitos de vocês que ficam aí brigando por lugar no elevador para descer um andar. Eu subo 7. Então, a gente fica nessa posição defensiva, né? E vai criando essas animosidades. Então, isso que você traz para mim toca profundamente no meu coração, né? Como é que a gente aprende a se enxergar? Sim. E a ser comunidade enquanto ser humano. E isso é importante, que a gente não tem repertório, né, para lidar com esses, digamos assim, quando isso surge. Eu estava dando uma aula, por exemplo, e aí a gente tem um movimento de pessoas idosas voltando para a vida acadêmica por N motivos. Sim. Né? E aí duas idosas chegaram para mim, né, dizendo que estavam sofrendo etarismo. E que não se sentiam à vontade para trabalhar no grupo por causa dessa violência. Né? E aí a gente pensar, por exemplo, quando eu falo que a gente não tem repertório, é porque a gente não sabe como lidar com isso. Não só enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade. Né? Aquela frase, né? Longe dos olhos, longe do coração, eu não sei como me portar sobre, falar sobre, justamente porque eu não tive acesso de milhares de formas. Um desses pontos é por causa dessa ignorância epistemológica, que, claro, se a gente for pensar a partir disso, gera um genocídio epistemológico de existências. A gente não fala sobre elas. Então, muitas vezes, o diferente, né, e aí a gente pensar, né, o diferente, né, aquilo que não é comum e etc., a gente responde a partir do afeto. Né, e o afeto afeta o corpo. Né? Uma das formas disso é responder por meio da emoção da raiva. Pode ser por meio da tristeza, e aí cada um vai ter a sua forma de falar sobre isso, mas sofrer qualquer tipo de discriminação é muito duro, né? É muito cruel, digamos assim, né? Estar nessa posição de julgamento, de ser diminuído ou diminuída. Né? E aí, às vezes, a gente fala isso, que eu já sofri preconceito também, por N motivos, de N formas. A gente pergunta assim, poxa, como é que a nossa sociedade, né, alimenta isso? Como é que uma pessoa pode pensar dessa forma num lugar como esse? Né? A gente nunca se imagina nesse lugar. Sim. A gente pensa sempre no distante. Né? É o que a gente fala, por exemplo, sobre velhice. A gente sempre pensa lá no distante, está lá longe, então não vou falar sobre isso. Mas não está aqui perto. Né? Eu, com 30 anos, já sou considerado como, né, idoso dentro da comunidade LGBT, por exemplo. Né? Então, e tem um tratamento diferenciado por causa disso. E se ver nesse lugar é muito difícil, porque limita as nossas possibilidades. Você não pode estar aqui, você tem que agir dessa forma, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E não é assim, eu posso ser o que eu quiser. É o que a gente fala, por exemplo, aí eu volto para o movimento trans, né, e travesti, que quando a gente vê cursos sendo oferecidos, em sua maioria é curso de manicure, né, voltado para, por exemplo, corte de cabelo, pintura de cabelo, salão de beleza, etc. Mas e se essa pessoa não quiser trabalhar em salão de beleza? Se ela quiser ser uma médica, um advogado, uma engenheira, faz como? Né? Como é que se insere?
Né? Meu lugar somente é esse. Eu não posso, e aí voltando para o seu caso, eu não posso estar na universidade porque eu tenho certa idade? Como é isso? Se universidade implica diversidade. Sim. E era o lema não sei se ainda é, da Unifax, sim, né? Sim. Falar sobre isso. E como é que a gente pratica efetivamente? E a pergunta que fica, você mesmo falando, já sofri vários preconceitos, eu fico pensando, meu Deus, ele deve se perguntar o que é que eu fiz, porque é uma pessoa tão legal, do bem, né? Educado, gentil, competente, e do nada vem essa violência. Sim. Além da dor, é injusto, e a injustiça dói. Exatamente. Pra caramba. É de uma violência, assim, que... e ainda que a gente reaja, na hora a gente fica ruminando aquilo e parece que dói cada vez mais. Sim. Quando a gente pensa naquilo. Né? E lembre, universidade, eu gosto de pontuar isso, apesar da gente falar de diversidade... Quem consegue acessar ainda é um nicho muito específico, seja público ou particular. Sim. Não está disponível para todos, não pode. Né? E aí a universidade a gente ainda tem enquanto minoria, porque o que é produzido lá parece que está dentro de uma bolha que não consegue, né, acessar a massa, que é o que mantém a nossa comunidade girando, né? Quem está no poder. Então, acho que, por exemplo, produzir conteúdo como esse podcast, por exemplo, falar sobre, discutir, é super bacana porque a gente vai nesse ponto de a gente tentar acessar, né, o máximo de pessoas possíveis e conseguir fazer essa transmissão. E tem você falando aí, e tem uma coisa que deveria vir no sentido oposto, que é os que são e têm esse acesso, muitas vezes não se assumem nem verbalizam, né, por conta da posição. Sim. Eu tenho um conhecido que ele é psicanalista, trabalha com questões de sexualidade e fala assim, tenho muitos pacientes homens gays e que não falam, porque eu sou médico, porque eu sou dentista, como é que isso vai ficar? Que, na verdade, eles poderiam ser a voz dos demais, justamente por estarem no acesso à educação, em ambientes privilegiados, e aí se escondem. Sim, isso não acontece. Por causa do medo, né? Acho que tem algo... Eu estava tendo uma conversa antes de vir para cá sobre isso, que é algo muito estrutural. Quando eu falo de estrutural, porque vem de base mesmo da criação. Estava falando com uma pessoa, e aí eu perguntei, né? Estava perguntando sobre a vida, etc., demonstrações de afeto. E essa pessoa falou assim para mim, eu só não distribuo beijinhos em locais públicos, né? Porque tem a questão das crianças, das famílias, etc. Aí eu parei assim e falei assim, olha, eu entendo sua posição, que é justamente a posição, né, de estar submetido a um controle, digamos assim, a um preconceito que foi estrutural para dizer que não pode, né, que não é certo, que vai influenciar as crianças. Mas eu penso assim, eu cresci assistindo novela, sou o único gay da minha família, todas as relações da minha família são heterossexuais, nem por isso me influenciou. Então não existe isso. Né? Isso é algo imposto, né, socialmente como uma forma de segregação, mas que faz parte, né, da nossa Constituição. Quando ele falou isso, eu me lembro que eu já vivenciei momentos em que isso foi me dito, mas eu não acredito nessa ideologia. Não acredito não tenho essa crença. E quando você fala, por exemplo, dos jovens não ter paciência, isso me faz pensar, por exemplo, justamente pela falta de vivência, porque quando a gente fala da tela, a gente está ali falando de vivências entre iguais. As comunidades, por exemplo, antigamente a gente tinha a comunidade do Orkut, por exemplo, que era muito mais diversa, mas quando a gente pensa na inserção desses jovens, né, no mundo virtual, a gente está falando de um recorte, uma faixa etária específica. Né? Então, a convivência específica, a comunicação específica, não que isso não existisse nas outras gerações. Eu lembro, por exemplo, que minha geração a gente utilizava gírias também, mas não era
tão direcionado, específico. O algoritmo... Exatamente, para aquela comunidade. Por quê? Porque eu ainda não tinha internet. Então, a gente ainda convivia eu ainda convivia com minha mãe, eu ainda convivia com minha avó e etc. E outro ponto que você trouxe, Marta, que eu queria trazer, assim, essa ideia de que o filho vai cuidar dos pais. Essa ideia, eu digo que ela só encontrou um campo fértil para germinar até a geração anterior à minha. Da minha geração em diante, onde a gente vai ter o crivo do individualismo muito mais, né, nos atravessando de forma muito mais proeminente, a gente não quer cuidar de ninguém, né? Muito menos de idoso. E aí a gente volta para o pensamento, né? De que do idoso enquanto peso, do idoso enquanto karma e etc. A gente não... E aí a gente pensar que a nossa criação não se dá só dentro de casa, se dá pela internet, se dá pela relação que a gente tem nos nossos amigos, né? Eu tenho uma tia, e eu trago sempre ela, que ela fala que quando ela atingir certa idade, ela já é idosa, né? Mas ela mora só, etc. Ela diz que quando ela atingir certa idade, ela quer ir para uma instituição de longa permanência. Minha mãe e minhas outras tias falam assim, para de falar com isso, você está traindo maldição para dentro de casa, etc. A gente não pode falar essas coisas. Porque não é possível conceber, né, esse cuidado vindo de outro lugar sem ser da família. E aí tem, né? E aí, como Bengalas bem traz, da geração sanduíche, ou seja, os filhos têm que me cuidar. E os filhos, quando eu falo de filho, estou falando da mulher especificamente, porque, teoricamente, segundo a nossa cultura patriarcal, a mulher que tem essa predisposição para a afetividade, é mais amorosa, é voltada para o cuidado. E aí a gente reduz de novo as possibilidades dessa pessoa. Sim, né? Até porque essa mulher hoje rala muito para conquistar seu lugar, para pagar as contas. Exatamente. Para dar conta. Eu tenho falado também muito do envelhecimento no ambiente urbano, né? Que a gente está fazendo. Esse podcast vai para tudo quanto é lugar. A gente tem gente do Bengalas nos Estados Unidos, na Polônia, na Alemanha. Mas quem vive aqui sabe, né? As cidades, as metrópoles no Brasil, violência, engarrafamento. Então, a gente dar conta de tudo isso é muito difícil. Mas, saindo do ruim para o bom, tem alguma coisa boa nessa história? Tem alguma perspectiva? Socorro, Maurício, me ajude. O que é que a gente pode fazer? Como é que o Bengalas também pode ajudar? Acho que a gente está aqui hoje já é uma forma de ajudar, porque a gente está fazendo com que o debate acenda, dizer que as pessoas, né, idosos e idosas LGBTs existem e estão aí, né, resistindo à sociedade. A gente pode pensar, por exemplo, né, e aí eu falo de produzir estudos, a gente tem um grupo gay da Bahia, por exemplo, que é pioneiro, eles sempre publicam coisas voltadas para a comunidade. E aí, por exemplo, eu tenho uma aluna, que ela fez um trabalho sobre, ela é daqui de Salvador, e ela disse que não sabia que o GGB existia. Eu falei assim, como assim? Né? Então, assim, a gente está aqui pensando vivências em sua multiplicidade. Claro que esse debate ele vai aumentar, mas aqui a gente já está apontando a direção da onde a gente pode ir. Pensar os problemas, claro, né? É um desses campos, mas é bom também para a gente pensar que, olha, a gente está envelhecendo, que bom, a gente está tendo esse privilégio, a gente não está morrendo cedo, a gente não está sendo... Claro, a gente vive num país, né, em que o índice de mortes violentas para gays, lésbicas, transexuais e travestis é altíssimo, mas a gente está conseguindo chegar na velhice. Que bom, as coisas estão mudando. Claro que lentamente, né? Mas aí a gente pensar que a mudança é um processo, né? A partir do momento que a gente tem um evento como a Parada Gay de São Paulo, que fala sobre envelhecimento, por exemplo, a gente fala assim, olha só, finalmente as pessoas estão envelhecendo. Né? Então, isso é bom.
né? A gente tá. E aí vai ser bom também, porque a partir disso a gente tem a emergência da velhice, de modo geral. A gente vai ter a emergência da velhice a partir das interseccionalidades, e aí que são múltiplas. Uma dessas são as pessoas LGBTQIAPN+, para a gente pensar, tá, o que é que tem de particular em cada pessoa? O que é, por exemplo, como é que a gente pode promover um processo de cuidado, considerando que o nosso sistema de saúde diz que o processo de cuidado é equânime, ou seja, não dá para ser igual para todo mundo porque temos diferenças, né? Então é preciso prover o cuidado frente a essas diferenças, frente a essas particularidades. Então, acender tudo isso, falar sobre tudo isso, já abre um farol assim da nossa vida para a gente, inclusive, falar, produzir, pensar, criar, né? Requerer políticas públicas, para a gente sair desse debate. E aí, claro, né? Vou falar de algo que é um desafio, mas para a gente pensar enquanto potência, tem peraí que eu esqueci, meu Deus. Em Londres ali, estava tentando lembrar, me lembrei, os britânicos, melhor. Sim. Eles estudam a deficiência, né? Eles buscam entender, né, a pessoa com deficiência, não enquanto aquela pessoa que tem, né, uma afecção física ou cognitiva, mas a deficiência enquanto um produto social. A partir do momento que essa sociedade não produz inclusão, a partir do momento que essa sociedade segrega. Então, eles vão entender, por exemplo, que a velhice é uma forma de experienciar a violência. De experienciar a deficiência. Violência também, né? Aproveitando o ato falho. A deficiência, porque a sociedade não inclui o idoso. E a gente for pensar, por exemplo, um idoso que vai fazer um exame e precisa pegar um ônibus, o degrau é altíssimo. Como é que sobe, por exemplo? Tá? E aí a gente pensar, volto a dizer, né, a deficiência não enquanto um status, mas a deficiência enquanto uma experiência, ou seja, a gente experiencia a deficiência e isso não implica uma faixa etária. Eu experiencio a deficiência, por exemplo, quando eu estou grávida, que eu tenho dificuldade para andar, por exemplo, para subir escada. Enfim, isso também implica experienciar a deficiência. Quando sofre um acidente, eu mesma, que já fraturei o braço, quantas dificuldades eu tive. Quando a gente gripa e não consegue ter a mesma mobilidade, se sente cansado. E aí quando a gente menstrua, que perde alergia, cólica. Exatamente. Minha mãe, quando ela fez esterectomia, ela falou assim, minha filha, a melhor coisa que eu fiz foi fazer esterectomia, porque ela tinha uma TPM terrível, dela ficar acamada. Isso experienciar a deficiência também. Por quê? Porque o trabalho não está nem aí se eu estou misturado ou não. Então, acende um farol para a gente pensar coisa boa, para a gente considerar políticas públicas para todo mundo. É preciso ter uma sociedade inclusiva para todos, todas e todes. Sim. Né? Precisamos de mudança, transformação social. O primeiro passo é falar sobre isso, mas como diria Skinner, consciência não altera comportamento. Então, a gente ainda tem um passo aí a ser dado para que a gente possa promover essas mudanças. O primeiro é esse, tomar consciência. Os próximos, e aí só na prática, e aí eu, como eu sempre dizia para vocês em aula, que entre teoria e prática a gente tem aí um abismo que a gente precisa galgar muito para construir essa ponte. Isso é uma tarefa difícil, isso é uma tarefa árdua, considerando, né, a experiência da deficiência, considerando o modelo colonizador de sociedade que a gente tem, né, e aí das múltiplas formas possíveis, e que desconstruir tudo isso implica caos, implica desconforto, implica dor. E o nosso sistema vai dizer que tudo que dói é ruim. Então, como é que a gente passa pela dor para mudar? E aí a gente pensa nas experiências de preconceito e discriminação que a gente já vivenciou, doeu muito, dói muito até hoje. Mas olha como a gente mudou o nosso discurso, a nossa forma de se portar, inclusive a nossa forma de reagir a tudo isso.
Claro que a gente não tem como estar pronto para tudo, porque não tem um menu, um cardápio, né? Um manual de instruções para tudo. Mas a gente é formado por isso também, né? Pela dor, pelo caos, né? Isso impulsiona, não vai paralisar. Faz parte. Não tem como a gente falar sobre dor, a gente falar sobre transformação, se não dói tanto, né? Estou parafraseando um cantor que eu adoro, que é Rico da Laçã. Que é justamente isso, o alívio só vem depois da dor, o aprendizado também. Também. Né? Então, a gente fala sobre velhice, a gente fala sobre público LGBT, negro, etc., porque dói. E aí eu preciso pensar que não precisa doer só em mim ou unicamente em mim. Pode doer no outro também. Eu preciso estar sensível a essa dor. Eu acho que não tem como ser empático porque eu não tenho como entender como Marta é. Mas eu tenho como estar sensível a Marta, né? Para daí a gente pensar justamente esse senso de comunidade. No mínimo perguntar, né? No mínimo perguntar como você está. Como você está. Esperando uma resposta profunda. Como é que profunda. você sente nessas situações, né? O que é que acontece? Qual é o seu ponto de vista? Exatamente. E da mesma forma, né, que a dor foi... não é mais permitido ter dor, o que é impossível. A dor está vindo pior com adoecimento mental, porque a gente não está se permitindo sentir dor, nem causar dores educativas, né? Trazendo discussões desconfortáveis, ou sendo mais rígido com, eventualmente, né, num processo educativo em sala de aula, mas para o desenvolvimento, não é a dor para ferir. Também falar de morte, falar de velho, o velho é descartável, velho. Então, essas coisas que estão aí postas. E aí, quando soma tudo, realmente, nessa interseccionalidade, é caótico. Agora eu fico, assim, cheia de ideias quando eu converso com alguém, cheia de vontade que dá e dar treinamento para o povo, né, do atendimento no Sistema Único de Saúde, nas clínicas particulares, de levar isso para outras salas de aula, porque o ambiente de psicologia também me propiciou isso, porque é um ambiente mais aberto a isso, né? Mas outros ambientes são mais tradicionais, mais fechados. Então, como é que a gente leva? E aí, Maurício, professor Maurício, né? Falando de educação, eu acho que também o modelo de educação precisa mudar para privilegiar isso, porque foi como eu falei, eu já tinha lido sobre o preconceito, na sala de aula se falava muito, mas uma coisa é sentir, né? Já tinha lido sobre essa questão da deficiência, mas outra coisa é eu estar ali, né, imobilizada e sem poder cuidar de mim, fazer minhas atividades. Como é que a gente pode trazer uma educação que, desde pequeno, as pessoas possam... E isso vai para a universidade, porque, às vezes, até a escolinha ela é mais favorável a isso, né? A educação infantil, construtivista, a integração a projetos. Aí, quando a gente vai para o ensino médio, para a faculdade, acaba voltando para uma coisa mais... normativa, né? Como é que a gente muda a educação? Quero pouco, né? Tem muita coisa para mudar. Mas, assim, primeiro, a gente tem que pensar que o nosso modelo educacional, e é esse modelo normativo, né, é um modelo de mais de 100 anos. Então, claro que a vida fora, né, da escola, da faculdade, vai ser muito mais interessante. Porque essa aula expositiva é chata. Ninguém quer prestar atenção naquilo. Lá fora é mais interessante, tem festa, eu posso acessar o celular e etc. Né? Posso fazer milhares de coisas, tem um campo mundo. É impressionante como a gente reclama disso, mas se submete, né? Porque eu me lembro quando você falou que suas provas iam ser discursivas. O pessoal, por que não é múltipla escolha? Porque a gente... está tão acostumado, né? Reclama que a aula é expositiva, mas depois quer a prova de múltipla escolha, não quer uma prova discursiva, né? E aí a gente volta, né? A gente concretiza aquele modelo normativo. E sair dele é difícil.
Né? Eu lembro desses conflitos. Eu falo assim, não, gente, vai dar tudo bem, tá tudo certo. Mas é difícil mudar. E é tão mais rico, assim, eu ficava, gente, Sim. que legal essa prova. Eu posso gente... falar o que eu penso. Falar igual uma amiga minha. Muitas vezes a gente tem que vivenciar aquilo, sentir na carne o que é aquilo. Né? E aí, quando a gente fala da educação, a gente precisa repensar tudo, né? Todo o nosso modelo educacional, para que ele se torne atrativo, para que a gente fale sobre diversidade. E viva essa diversidade. E viva essa diversidade, exatamente. Que vivência é muito mais rico. Não que a teoria não tenha a sua importância, mas a gente precisa da vivência, de estar ali colocando a mão na massa. Né? Claro que isso depende de interesses outros. Se... Né? Os nossos líderes maiores, enfim, eles estão interessados em trazer isso enquanto debate, porque assim, a nossa sociedade, a nossa estrutura social, ela tem formas muito eficazes de eliminar a diferença, de eliminar aquilo que ela não quer que exista. Beleza? Ou eu elimino, ou eu torno aquilo enquanto marginal. Se eu torno aquilo enquanto marginal, olha, é minoria. Minoria, então, que lute pelos direitos dela, bora lidar com os nossos, porque os nossos me ferem muito mais, porque eu vivencio aquilo. Uhum. Então, eu acho que aí eu volto, né? Estabelecer esse senso de comunidade é super importante. A gente precisa aprender a lidar com as tecnologias. Não é no modelo proibicionista que a gente vai lidar com ela. A tecnologia está aí. Né? A gente precisa aprender a usar e entender, né, que o algoritmo está aí. Então, a gente não tem acesso a tudo. Até porque a gente não pode ter acesso a tudo. A gente tem acesso a um recorte, né? Mas a gente tem acesso a alguma coisa e já muda, por exemplo. Né? Então, a gente precisa inserir essas tecnologias no modelo de ensino de uma forma efetiva, não brigando contra ela, mas inserindo ela. A gente precisa, né? E aí é algo que eu trago muito, que a gente tem um atravessamento neoliberal muito forte no modelo de ensino, que aí volta para essa posição individualista. Porque quando a gente sai do feudalismo e vai para o capitalismo vai dizer o quê? Tá tudo disponível para todo mundo. Você pode ser o que você quiser. Né? Você e Elon Musk têm as mesmas 24 horas. Mas aí eu esbarro, por exemplo, no fato de que Elon Musk está aí, bilionário, e eu não. E aí o que o capitalismo vai dizer? Você não conseguiu, né, você ter os mesmos bens, o mesmo capital, gerar o mesmo capital que Elon Musk, porque você não aproveitou dos recursos sociais da mesma forma. Então, a culpa é sua. E aí culpabiliza o indivíduo. E o nosso modelo educacional traz isso no seu cerne, né? De que o problema é do aluno. É o aluno que é o problema. É o aluno, por exemplo, que não aprende. E a Maria Helena de Souza Pata, ela vai contra essa corrente para dizer assim, o fracasso escolar não é o fracasso do aluno, gente. É o fracasso da escola, da comunidade, do vizinho, porque todos nós, inclusive nós aqui do Bengalas, né, já me inserindo, nós fazemos parte do processo de ensino. Então, quem falha é a gente, porque esse aluno quer aprender. Ele consegue aprender, mesmo diante das suas diferenças biológicas, cognitivas, etc. Né? Mas ele consegue. Por que a gente está produzindo fracasso, então? Qual é o nosso objetivo com isso? E eu tenho que parar, porque se eu for entrar nesse tema da educação, essa educação privatizada, verticalizada, com outros interesses... vou sofrer. Dá pano para manga. Agora, estou aguardando o convite. Você ainda ensina a clínica do idoso? Não, mas não tem como não atravessar. Mas leve essas mensagens para suas outras matérias. Levo sempre. Que você é uma voz que a juventude se identifica e escuta. E vou aproveitar e mandar um beijo para meus outros professores. Aisha, Marcelo, Alisson, Tainá e tantos outros. Um beijo grande. Obrigada, porque se hoje eu tenho uma cabeça melhor, também foi graças a você. E obrigada, Maurício. Eu estou tão feliz, porque tem mais de um ano que eu te convido, você não tem tempo. Tem bastante tempo, né? Vida de professor é corrido, mas também quero agradecer
a você pelo convite, pela insistência no convite, né? Quero agradecer também, né, como você disse, não só a quem você trouxe, mas você, Dani, né, Fábio, Renata, que agora é mamãe, que me ensinaram muito, tipo assim, vocês não têm ideia do quanto eu aprendo com vocês. E eu mudei muito justamente por causa desse contato. Né? Acho que eu gosto de pensar, né, apesar de tudo que a gente está falando de educação, mas a nossa convivência foi de transmissão. Eu falava assim, nossa, né, que legal estar aqui nesse espaço, reacende o desejo, né? E aí a gente pensar que a gente precisa prover essa convivência, essa vivência sempre, né? Para a gente pensar, poxa, né? Que legal, que bacana, né? Foi muito prazeroso, né, estar com vocês quando vocês questionavam e falavam. E daí a gente falava assim, não, professor, não pode pensar assim, não. Isso é bom, né? A mudança também se dá daquela forma, né? E a gente pensar que discutir não é brigar. A gente estava ali discutindo o tempo todo, mas no sentido de produzindo ideias e contestando ideias, ideologias. Então, agradecer, né, pelo convite. E agradecer a todos vocês, a todas as pessoas que são meus alunos e dizer, gente, a gente aprende a todo Agora momento. Daniela Soares, Agora Daniela Soares, que é membro ativa do Bengalas. Exatamente. Eu estou muito feliz fiquei muito feliz quando eu soube que ela era sua aluna. E me colocar também, Maurício, à disposição, se em algum momento você achar que tem algum espaço que a gente possa aí levar essa discussão, eu estou à disposição. E, gente, quando acaba eu fico triste, porque por mim eu ficava aqui o dia todo conversando, mas acho que demos um show nesse primeiro episódio da 4ª temporada do podcast Bengalas, e siga com a gente, porque vem mais coisa boa por aí. Um beijo grande e até o episódio 2.